aqui. Hoje a gente vai dar uma passada rápida pelo conteúdo de toda a disciplina, né, do ciclo todo, e aí para vocês lembrarem e poderem tirar as dúvidas, né? Então, vou colocar aqui. Então, vamos lá. Começar a primeira aula, a gente começou a ver a história da profissão, né? E os aspectos legais que envolve, que rege aí essa profissão. Então, ela começou lá no Antigo Egito, né? Sempre procurando aí nos ambientes internos, mais residenciais, focados na estética, para que o ambiente fosse mais funcional, né? Então, existia adornos naquela época, o mobiliário era muito simples, já havia tecidos de decoração, né, e objetos de decoração, como esculturas, vasos, e também religiosos, né, sempre remetendo, assim, a decoração, a religião era muito presente dentro de casa também, né. Aí, na Idade Média, ela começou a ficar mais complexo, né, com as grandes construções, as igrejas, principalmente a nobreza, né, e a igreja, que eram os patrocinadores aí desses decoradores, né, designers ou arquitetos, né, era tudo um pouco amorfo aí a profissão, né. E aí esses mestres de obra, eles eram artesãos também, eles faziam projeto, eles construíam, levava anos, né? Uma construção de uma igreja levava uma vida inteira, né? De trabalho aí. E aí depois, na Revolução Industrial, aí a profissão começa a ficar mais definida, né? E aí, com a produção em grande escala, de objetos, com a tecnologia que veio da Revolução Industrial, tecnologia tanto sanitárias quanto de materiais, tudo mais, isso foi especificando mais a profissão, né, e começar a dar valor ao projeto, né? Então, cada vez que se dá mais valor ao projeto, a profissão ela fica mais técnica, né? E aí no Brasil chega com a família real, né? Ela traz toda aquela know-how e conhecimento europeu, né, para o Brasil, traz para a colônia e cria aqui o Liceu de Artes e Ofícios, né, que é a primeira tentativa aí de qualificação desses profissionais que vão se dedicar à construção dos ambientes, né? O mais conhecido que se tem nome aí é esse Henrique Liberal, né? Que ele fez o projeto do Copacabana Palace, né? E aí, com isso, né, no século XX, apesar de existir aí o Liceu de Artes e Ofícios, já a profissão ainda era muito informal, né, e ela é exercida por artesãos, lojistas, né, e elas não tinham nenhuma necessidade acadêmica, né, não tinha nenhuma exigência acadêmica ainda a profissão, né, ela bastava que você tivesse uma boa rede de contato, uma boa cultura, que você poderia atuar, né, como decorador ou designer de interiores, né, ou até mesmo arquiteto nessa época. Aí depois, com a industrialização, né, veio essa mudança aí de paradigma, e aí com a tecnologia, né, com o telefone, eletricidade, toda a sofisticação dos banheiros, né, da higiene, tudo isso exige uma formação técnica melhor na área, né, e aí vem o primeiro noção aí essa nomenclatura de design, né, que troca, evolui de decoração para design de interiores, né?
Aí tem toda uma história aí da Bauhaus também, né, que ela vai influenciar muito nessa história do design, né, enfim. E aí, no século XXI, né, a gente vê a profissão cada vez mais específica, mais especializada, né? Ela tem cada vez uma responsabilidade maior, ela é mais valorizada na sociedade, né? Então, se você tem uma profissão que é valorizada pela sociedade, então cada vez mais ela vai assumindo uma responsabilidade maior, né? Então, o foco passa a ser não só decorativo, mas como fazer parte do bem-estar do ser humano, né, da segurança, do conforto e da boa saúde, né, e sustentabilidade, enfim, ela já embarca em conceitos muito maiores do que a estética, né? Quer dizer, além da estética, né? E aí, nessa área de atuação também é ampliado, né? Antes focado no residencial, né? Ela passa a ser mais ampla, né? Comercial, no corporativo, né? No setor hoteleiro também, hospital, escolas, essa área de cenografia, ela é muito valorizada, a área de eventos, né, eventos temporários, a área de transporte também é uma área bem crescente, né, você tem tanto barcos, decoração do interior de barcos, aviões, e agora tem esses motorhomes também, então isso tudo é um mercado que está crescendo. Tem a área de consultoria, de organização, você tem sustentabilidade, as casas inteligentes, né, que é a automação, né, e também com isso, com esse crescimento da área de design, de interiores, também ampliou a pesquisa, né, nessa área, né, e a docência, enfim. E aí, no Brasil, o que rege essa profissão, o órgão, a instituição que mais rege a profissão é a ADB, né? Ela foi fundada em 1980, ela promove o reconhecimento ético e a valorização da profissão, né? Ela está sempre atrás aí, buscando, batalhando para abrir espaço no mercado dessa profissão. É muito interessante fazer parte da ABD, de estar por dentro de tudo que acontece, de fazer os cursos, saber pelo menos o que está acontecendo aí dentro dessa associação, né? Quais foram as conquistas principais? A principal conquista foi a regulamentação da profissão, que foi recente, né? De 2016, né? E com a regulamentação dessa lei, né, de 13.369, também foi criado um código de ética, a ABD, ela cria um código de ética para a profissão, né? E também ela vai criar programas de certificação profissional e tudo, e ela é muito importante na representatividade dessa profissão como um todo, né? Então, ela vai representar a profissão junto aos órgãos públicos, internacionalmente, né? Então, é muito importante essas associações ligadas às profissões, né? Arquitetura, você tem o IAB, você tem engenharia, você tem também a associação muito forte, e aí ela estabelece, a importância dela é que ela estabelece uma identidade, né, na profissão, o perfil desse profissional que vai atuar na sociedade procurando o bem-estar da sociedade, né? Então, a partir da Lei 13.369, de 2016, o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele passa a fiscalizar
e cuidar dos registros dos designers de interiores. Mas esse registro ele não é obrigatório, né? Não é obrigatório você atuar na profissão, não é igual o arquiteto no CAL, que é obrigatório para atuar, ele precisa estar registrado no CAL. O designer ele não é obrigado a estar ainda, tá? Ainda. Ele não é obrigado a estar registrado no CREA, mas às vezes tem projetos, né? Às vezes não, projetos maiores, projetos da esfera pública, projetos com responsabilidades maiores e concorrências, às vezes precisam você uma responsabilidade técnica. Então, você sendo registrado no CREA, eu consigo emitir uma responsabilidade técnica, né? E é para isso que o CREA passa a fiscalizar a profissão. E aí, se você é fiscalizado pelo CREA, eles vão exigir também responsabilidade, né? Então, aí existem limites na atuação, quais são as fronteiras, né, que essa profissão ela enfrenta, né? Que vai ter as fronteiras com a engenharia, vai ter fronteira com a arquitetura, né? E o limite dessa fronteira, por enquanto, é a estrutura, né? Então, qualquer alteração, o designer ele não pode fazer nenhuma modificação estrutural no projeto. Se ele fizer alguma modificação estrutural no projeto, ele precisa de uma assinatura ou de um engenheiro ou de um arquiteto, né? E aí, atualmente, se debate muito, que faz parte dessa valorização profissional, né? A necessidade de um conselho próprio, né? Por que o ABD não rege ou fiscaliza a profissão? Porque a ABD, ela não é um conselho, ela é uma associação, tá? E nas profissões existem os conselhos, existem as associações, né? Os conselhos, eles são órgãos semipúblicos, eles representam a profissão oficialmente, junto ao governo, então ele fiscaliza, ele tem toda E a ABD não, ela é uma associação dos profissionais, ela é um clube dos profissionais que se juntam para organizar uma profissão. Essa é a diferença aí da associação e do conselho, né? Então, por exemplo, se eu no caso do arquiteto que é obrigado a ter o registro, se ele faz alguma infração ética, né, ou afrontar a profissão de alguma forma, ele pode ser retirado do registro dele, ele não pode ser atuado na profissão por causa do CREA, tá? Agora, no caso, se ele infringir o código de ética da associação, ele pode continuar, do IAB, por exemplo, ele pode continuar a atuar na profissão, mas ele é expulso da associação, ele não é obrigado a fazer parte da associação, tá? Enfim, aí os termos legais, né? A gente tem a lei, que ela reconhece a profissão legalmente, mas existem muitas críticas a ela, né? Porque ela garante aí uma conquista jurídica, uma maior visibilidade, mas ela não cria um conselho para a profissão, né? Então, a luta agora, né, é que seja criado um conselho para a profissão do designer de interiores, né? E aí a gente tem o código de ética da ADB, que ele não tem, né, como ele é um código de ética de uma associação, ele não tem um valor de impedir esse profissional de atuar a profissão, mas ele é muito importante porque ele vai delimitar o perfil desse profissional, né? Quais são as responsabilidades desse profissional perante a sociedade, né?
E aí o CONFEA e o CREA também têm um código de ética, só que o CONFEA ele tem um código de ética mais genérico, não é tão específico para a profissão, então é um código mais curto, mais genérico, e ele serve para várias profissões, porque existem várias profissões vinculadas ao CREA, né? Então, ele tem vários tipos de engenharia, engenharia de pesca, agronomia, tem várias profissões técnicas, né? Então, tudo isso, o código de ética do CREA-CONFREA precisa abraçar todas essas profissões e aí ele não é tão específico, né? E aí a aula 2 foi sobre cálculo de honorários, o relacionamento com o cliente, e a gente viu que os projetos de interiores, quando você faz projeto, a gente enfrenta uma dificuldade aí, que é o que a gente está vendendo, né, o projeto, a nossa criação, o trabalho, ele não é tangível, né? Então, o cliente ele não consegue ver esse resultado que ele está pagando, né? Então, é difícil cobrar e determinar esses honorários, né? Mas aí a gente vai procurando um valor aí, um método de cobrança e a gente vai se acostumando com o tempo e aprendendo a fazer essa cobrança, né? Então, é muito natural que no começo venha muitas dúvidas, muita insegurança com relação a essa cobrança do honorário, né, dos nossos honorários, mas com o tempo a gente vai melhorando aí esse cálculo, né? Então, ela começa precisa estar bem claro que esse pagamento precisa ser feito no começo dos trabalhos, né? Nunca começa um trabalho sem receber nada, primeiro, sem receber uma parte desse montante, tá? Não existe uma regra única, mas a gente consegue ter uma base aí desse valor, porque a ABD, né, ela dá algumas referências, tabelas, ela fala sobre esse assunto. Também perguntar para colegas, outros profissionais é interessante, fazer muita pesquisa antes de colocar o seu preço, né? É importante. Então, a ABD ela fornece aí uma tabela que mede por metro quadrado, por região, né? Então, porque vai ter um valor de metro quadrado em cada região do país, e aí também existe um valor do metro quadrado, ele vai variar conforme o tamanho do projeto, né? Então, ela é bem eficiente, acho que vale a pena sempre consultar aí essa tabela da ABD. E também a ABD fornece umas tabelas mais complexas para quem tem escritório também, e aí com todas as despesas e custos aí para calcular. E aí, pensando em como cobrar, a gente precisa pensar nas nossas etapas de trabalho, né? Então, a gente tem a primeira fase é o briefing, né? O programa de necessidades aqui, né? E depois a gente passa, onde a gente vai buscar todas as informações que a gente precisa aí para montar, para começar a criar esse projeto. E o estudo preliminar é a parte da criativa mais importante, a parte criativa mais importante, né? Não é a mais importante, mas é a parte da criação, onde você vai definir, onde você vai começar a esboçar esse projeto, né? Depois você tem um anteprojeto que você vai pegar essa primeira criação e vai começar a adaptar ela à realidade, né? Falando com os complementares, os projetos complementares, as equipes de todas que você precisa, todas as informações que você precisa para poder implementar esse projeto. Depois que você juntou todas essas informações,
o cliente aprovou o projeto, a gente passa a parte do projeto executivo, né, que a gente vai produzir os desenhos que vão para a obra, né, que vão ser usados, toda a documentação que vai ser usada na obra, detalhamento e tudo mais, né, e aí a gente precisa dividir os nossos honorários por todas essas etapas de trabalho, né? Então, quando a gente tem projetos de média complexidade ou de grande complexidade, a gente precisa dividir por fases. Quando a gente tem projetos simples, a gente pode reduzir essas fases, mas a gente precisa determinar os tempos aí de pagamento, né? E aí, sempre a gente também, isso a gente viu nessa parte de precificação, a gente está cobrando, tem que lembrar que a gente está cobrando aqui, primeiro, o projeto, tá? E sempre a gente precisa separar esse valor do projeto do valor do acompanhamento da obra, tá? Você pode até incluir que dentro do preço do projeto está embutido até 4 visitas à obra, ou 3 visitas à obra, tá? Mas sempre especifique um preço para o acompanhamento da obra. Se tiver mais de 3 visitas no acompanhamento da obra, então eu vou cobrar tanto por hora, né, para essa visita técnica, certo? É muito importante estipular isso, porque a gente vai à obra, a gente vai tirar dúvida na obra, a gente vai ser chamado para a obra. É muito difícil a gente entregar um projeto e outra pessoa implementar, e mesmo assim você não ser chamado aí para fazer uma pequena modificação ou tirar uma pequena dúvida. Então, esse acompanhamento de obra é muito importante definir isso em contrato, né? E está embutido nesse preço do projeto, né? Então, o objetivo é garantir que a execução siga fielmente o projeto aprovado, né? E aí você tem aí as atividades, o que a gente faz, né? A gente faz essas visitas técnicas para tirar as medidas, né? Conversar com fornecedores, tirar dúvidas de fornecedores, de trabalhadores da obra, orientação, a gente faz relatório, faz registro de cada etapa da obra, né? Não é só no começo e no final, a gente registra o andar aí da obra também, e a gente dá todo o apoio técnico aí. Se a gente não está gerenciando essa obra, a gente sempre vai acompanhar essa obra e a gente tem que dar esse apoio técnico aí ao engenheiro ou arquiteto responsável, né? Então, as boas práticas, como eu falei, especificar sempre uma frequência, né, de ir na obra, né, no contrato, criar um cronograma depois para dizer exatamente em que etapa que você vai fazer essa visita, né, depois, né, e colocar sempre o número de visitas no contrato, né, o mínimo, estabeleça um mínimo aí, ou então cobre por visita, né. E aí a gente faz, primeiro, uma proposta comercial, né? Então, a gente vai fazer, a gente já sabe os nossos honorários, a gente vai saber o valor da nossa visita também a gente definiu, né? E aí a gente começa a montar a nossa proposta comercial. A gente já sabe as etapas de trabalho, e aí a gente monta a nossa proposta comercial, né? E aí aí é muito importante aí que tenha a descrição clara dos serviços, o que você vai fazer, qual é o objeto desse projeto, né? Os valores, as formas de pagamento,
quais são as responsabilidades do cliente, quais são as responsabilidades do designer, tá? É muito bom a gente falar também o material que a gente vai fornecer em cada etapa, né? O que faz parte, né, dessa etapa, explicar cada etapa, o que vai fazer parte dessas etapas, isso é muito importante. E também, eu acho que vários de vocês não colocaram, né, a visita da obra, né? Eu acho que eu botei aí na resposta lá da discursiva de vocês, referente aí à proposta comercial, tem umas itens que são importantes colocar como direito autoral, né? É muito importante colocar, porque às vezes o cliente vai e usa isso para alguma outra coisa, então aí você tem direitos aí nesse seu trabalho, então isso tudo tem que estar alinhado, muito transparente nessa proposta comercial, né? Depois, feita a proposta comercial, a gente tem um documento que é muito importante, né? A gente tem que estar sempre atualizado, que é o nosso portfólio, né? Ele vai mostrar a nossa cara, né? O nosso trabalho. Então, é bom vocês já começarem a organizar esse portfólio, desenhos, peguem os melhores desenhos, né? A gente vai fazer esse exercício aí, vocês vão fazer, fizeram ou vão fazer esse exercício aí na discursiva 4, né? E aí também, depois de aprovada essa proposta de trabalho, acordado com o cliente, você vai montar um contrato de trabalho, né, com um caráter mais de documento, né, com mais informações aí, né? A proposta, ela não é igual ao contrato, né? O contrato, ele tem um valor jurídico maior, ele está preparado aí para esse contrato é uma formalização, né? Ele está preparado, é um documento preparado aí para essa formalização desse trabalho de vocês, né? E aí, na aula 3, a gente passou aí por processos de projeto de novo, né? Olhamos aí as áreas todas que o designer, ele pode tanto fazer todo esse trabalho, como ele pode fazer por partes também. Às vezes, ele é contratado para fazer só o projeto, às vezes é para fazer só a especificação e as compras, né? Isso daí, às vezes ele é contratado para fazer só a ambientação final. Então, são essas todas as frentes aí de trabalho do designer, que pode ser tanto uma só, como várias partes, né? Dessa. E aí, as fases de projeto, como a gente falou anteriormente, a gente tem o programa de necessidades, o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo, né? O cliente, ele precisa entender bem esse processo, facilita muito, né? A cada etapa desse processo, é bom ter um documento com a assinatura dele, dizendo que ele aprovou, né? Geralmente isso é feito na própria planta, né? No carimbo do desenho, ou mesmo um documento à parte, para anexar, dizendo que ele realmente assinou, né? Assinar as pranchas também, que ele aprovou, para poder seguir para a próxima etapa. Nunca comece a próxima etapa sem ter o cliente aprovado a etapa anterior. E aí tem o programa de necessidade, que é a primeira fase, que a gente vai entender a gente vai entender esse objeto, né, do projeto, todas as necessidades aí do cliente, para a gente preparar aí,
formalmente essa relação com o cliente, né? Preparar propostas de trabalho, explicar como é que vai ser o trabalho e tudo mais. Entendeu a dimensão desse trabalho, foi criada a proposta, assinou o contrato, aí passa para a segunda fase, que é o estudo preliminar. Lá você, no estudo preliminar, você faz um briefing mais minucioso, né? Mais criterioso, e aí parte para o processo criativo, né? E aí, tendo uma solução aqui, uma ou duas soluções no processo criativo, mostra para o cliente, né? E aí o cliente vai dar a aprovação dele, e dando a aprovação dele, a gente segue para a fase do anteprojeto, né? Então, aí, o anteprojeto, ele vai desenvolver aí esse estudo preliminar já com adaptando a realidade, né? E para isso ele vai precisar fazer as compatibilizações, né? A integração do projeto com as outras equipes, né? Tudo que for imaginado para esse projeto, né? E aí vocês vão fazer nessa fase que faz as reuniões com a equipe do ar-condicionado, a equipe os marceneiros, para entender a colocação desse piso, né? E se precisa, com o pessoal da elétrica, principalmente hidráulica, né? E aí, o encerramento dessa fase é a aprovação do cliente formalmente, né? E terminando isso, a gente parte para o projeto executivo, que aí sim é o projeto que são os desenhos que vão entrar na obra, né? São os desenhos para, tá no próprio nome, vai entrar no executivo, né? Que vai executar a obra, né? Vai apoiar essa execução de obra. E aí também vai ter os detalhamentos entre as tabelas lá de especificações, né? Tudo tem que estar absolutamente definido aí nessa etapa para poder seguir aí para começar a obra. Então, você tem as especificações, os orçamentos, começa a mexer no contrato, nos contratos da mão de obra, da obra, dos fornecedores, né? Então, tudo isso já começa esses orçamentos e também, se precisar alguma licença, aprovação e tudo mais, tem que providenciar antes de começar a obra. E aí a gente vamos para a quarta aula a gente vai começar aí, terminou essa fase de projeto, né? E aí, finalmente, a gente vai começar aqui a fase da obra, né? E aí, qual é a diferença do gerenciamento para o acompanhamento? O acompanhamento a gente sempre vai fazer, vamos lembrar disso, tá? Acompanhamento é uma coisa que vai vir sempre acompanhada do projeto. A gente, na hora da execução, é muito importante que a gente coloque esse acompanhamento para que o projeto ele seja construído de acordo com o que foi determinado no projeto, né? Então, para isso vai ter visitas técnicas e tudo mais. Agora, o gerenciamento não. O gerenciamento, como a gente viu lá nas aulas da Tatiana, né, no nosso encontro lá com a arquiteta Tatiana, a empresa dela o escritório dela é só obra, né? Então, é gerenciamento de obra. Então, ela pega, ela executa as obras, né? Então, ela tem um controle total, independente se o projeto é dela ou não, ela vai executar as obras, né? Então, ela tem um controle total da execução, das equipes contratadas, do prazo, do custo dessa obra, tudo faz parte desse gerenciamento. Então, o designer ele pode assumir o gerenciamento, como eu falei, ou então ele pode delegar a outra pessoa para fazer esse gerenciamento, né? Esse gerenciamento a gente costuma, em projetos menores, a gente costuma aprender na prática mesmo, né? Então, assim, muito importante
ter muita prática para poder, de obra, para poder tocar uma obra muito bem tocada, né? E agora, obras maiores, existem cursos, né, de gerenciamento para bem específicos voltados para essa área de gerenciamento de obra. E aí a gente tem a condução, quais são as responsabilidades dessa obra, né? Quando a gente vai acompanhar, gerenciar uma obra ou fazer um projeto, a gente vai ver que existe um tratamento diferente aí, dependendo do tipo de projeto, né? O projeto residencial, ele costuma ser um projeto muito contar com contato direto com o cliente, né? O relacionamento é muito pessoal entre o designer e o cliente, né? Você entra na vida do cliente, você participa ali do dia a dia do cliente. Os projetos comerciais ou corporativos ou institucionais já é diferente. Eles vão sempre vai ter uma pessoa responsável dentro dessa empresa ou dessa instituição, vai sempre ter um gerente de projetos aí, ou um coordenador que vai tratar sobre a obra, né? Sobre a obra, sobre esse projeto, né? Então, você vai dar aí com um funcionário, né, dessa empresa. E aí a função do gerente de obras, né, é formar as equipes, é controlar o ritmo da obra, resolver todos os problemas, atualizar cronograma, avaliar o projeto finalizado, tudo, enfim. É responsabilidade desse gerente de obra. Quanto ao designer, se ele não está gerenciando essa obra, mesmo assim ele vai ter responsabilidade, ele vai ter que organizar esses fornecedores, porque você já deu as especificações lá, né? A gente vai ter que instruir essas equipes, supervisionar essa execução, né, da equipe que você especificou, né? E sempre manter aí uma comunicação clara com o cliente e também cuidar um pouco aí desse orçamento, vai ter que sempre cuidar dessa parte de imobiliário e tudo mais, né? Então, uma comunicação, uma obra bem-sucedida, ela precisa de uma comunicação clara, né? E também de uma equipe bem comprometida. Então, para a gente manter essa comunicação clara e também manter essa obra aí sob controle, a gente vai usar bastante ferramentas, né? Como os organogramas, né? Várias planilhas, né? Uma programação detalhada de cada atividade, quando que cada mão de obra vai entrar nessa obra, né? O que ele vai fazer, quanto tempo ele vai ficar lá, quando que ele vai sair, né? E eu vou ter que estar sempre fazendo aí reuniões com esse pessoal, né? O orçamento da obra, ele deve considerar os prazos de pedidos, entregas, secagem, quanto tempo leva para secar o trabalho, e também sempre contar com imprevistos, né? Sempre contar com uma folga aí para um imprevisto. A programação da obra, ela tem que estar bem estruturada, né? Desde o início, antes, tudo isso tem que estar planejado antes de começar a obra. E aí a gente tem esses especificações e quantitativos, né? Para a gente vai orçar essa obra, a gente precisa levantar a quantidade, isso tem que ser muito precisa. A gente verifica, depois de verificar a quantificação, a gente começa a fazer os orçamentos, né? Que eles precisam ser reais, né? E aí você pode pegar pelos fornecedores, indo nas lojas, pegando pela internet, né, esses preços, ou então você pode pegar aquela planilha, né, o SINAP, que a Caixa Econômica fornece,
pode tentar procurar lá preço também. Quanto mais fontes vocês tiverem desses valores, melhor, né? E a mão de obra, a gente costuma pesquisar, né? No mínimo 3 orçamentos, né? Para ter uma cotação boa. Alguns serviços, eles já incluem material e mão de obra, tá? Mas sempre procurar pedir para esse fornecedor para ele separar o que é o valor do material e o que é o valor da mão de obra para colocar na planilha, né? Para controlar bem esse custo. E sempre incluir essa margem de 15%, né? Para imprevistos. E aí a gente tem os custos indiretos e indiretos também, que vão fazer parte desse cálculo aí do orçamento, né? Os diretos são todos ligados, são os custos ligados, né, diretamente à execução da obra, o que você consegue ver. Então, a mão de obra é um custo direto, material é um custo direto, iluminação, a instalação tudo isso é um custo direto, mas existem os custos indiretos, né, que eles são necessários para viabilizar a obra, né? Então, por exemplo, os seus honorários são custos indiretos, às vezes precisa de algum transporte, alimentação, né, a energia que está em obras maiores, né, energia que está sendo usado, né, durante a obra, caçamba, por exemplo, é uma coisa que você não vê dentro da obra, mas ela é muito necessária, né? Se essa obra precisa de seguro, taxas de licença, impostos, e aí, enfim, solicitar sempre os orçamentos detalhados para identificar quais são os custos embutidos e separar os custos indiretos no orçamento, que isso mostra uma grande transparência para também não levar susto aí no final da obra, né? Aí aqui na aula lá a gente montou, né, uma planilha de orçamento que consta aí os materiais, estão separados aí com os quantitativos, a mão de obra e os custos diretos e indiretos, né? E aí, na aula 5, a gente começa a pensar no cronograma dessa obra, né? Nas etapas de trabalho dessa obra, né? Vamos criar planilhas para coordenar a entrada e saída desse pessoal da obra, né? E aí a gente para isso, a gente tem alguns recursos que a gente pode usar, tem muitos programas que ajudam a gente nessa organização de tempo de obra e também de orçamento, que bate um orçamento com o cronograma da obra, né, e aplicativos, tudo isso. Um muito comum usado é o MS Project, né, que é da Microsoft. Ele eu acho que é o mais usado aí nessa área, mas hoje em dia tem vários, né? É muito importante tomar cuidado com o relacionamento com os demais da obra, com todas as equipes complementares, com os fornecedores, com as equipes de obra. Isso tudo, um bom relacionamento faz a obra fluir, né? Fluir mais rápido e mais agradável e tudo acontece melhor, né? E aí também um cuidado básico aí é nunca iniciar uma obra sem planejamento adequado, né? E também nunca ceda à pressão aí de prazo também, porque você colocar um prazo irreal vai contra todo o trabalho e tira toda a confiança que o cliente tem em você, né, de que você vai entregar essa obra na data. Então, nunca ceder à pressão, ser bem realista na hora de definir esse cronograma, né? Então, as etapas da obra mais comuns, uma obra geralmente, claro que isso aí não é uma regra, né? Assim, obrigatória, né? Não é obrigatório isso, mas geralmente é isso
que acontece? Claro que vai mudar de acordo com o tipo de obra, né, do porte da obra e tudo mais. Mas primeiro a gente começa aí esse planejamento, essa organização de fazer essas planilhas, orçamento, cronograma, essa logística, a gente já vai gerenciar esses contratos também dos fornecedores, dos materiais. Depois a gente entra, como é tudo preparado, a gente começa a obra, geralmente começa com a demolição e a preparação do piso, é quando entra aquela planta de obra de acabamento e revestimento, que aí o pedreiro já sabe exatamente qual vai ser a superfície necessária para colocar aquele tipo de material, ele já vai preparar essa obra toda para receber tinta ou cerâmica, né? Ele já vai demolir alguma coisa, então ele já prepara aí essa primeira etapa, depois começa a entrar o pessoal que vai ou construir alguma parede, ou alguma divisória, ou então ela vai mexer na parte elétrica, no quadro de luz, né? Vai mexer na hidráulica, na encanação, né? Já vai pensar na instalação do ar-condicionado, fazer o forro, então toda essa parte aí de infraestrutura. Terminou essa parte de infraestrutura, começa a parte de acabamento, né, onde vai ser feito os pisos, colocação dos pisos, rodapés, pintura, né, toda essa parte de acabamento. Terminou essa parte de acabamento, tudo pronto, entra a marcenaria, né, a parte de mobiliário, a iluminação, as luminárias já podem ser colocadas, cortina, mobiliário, e aí faz a vistoria final, né, sempre faz essa vistoria final e a limpeza para poder entregar essa obra. Também, nunca esquece também que vai existir essa pós-obra, né? Essa etapa pós-obra, né? Que não basta você entregar a obra, você costuma combinar um tempo, é bom que isso esteja no contrato também, combinar um tempo pós-obra, uns 3 meses, né? Que você vai poder fazer essa manutenção da obra e dar um suporte ao cliente. E aí, como a gente tinha falado, tem alguns projetos, principalmente hoje em dia em condomínio, né? Existe essa lei 16.280, que a gente não pode fazer uma obra em um condomínio sem uma responsabilidade técnica, né? Então, precisa providenciar isso, né? E se vai ter alguma reforma, né, estrutural, ter que ter essa responsabilidade técnica de um engenheiro ou um arquiteto. E aí, o cronograma, a gente costuma montar com esse gráfico gigante, que é uma ferramenta visual bem interessante aí. A gente vai, cada obra vai ter um processo diferente aí desse gráfico, a gente vai ter que revisar, e é muito muito importante que seja revisado de semana a semana, né, esse gráfico, para ver se o cronograma está indo de acordo, se houve alguma modificação no cronograma. Esse cronograma é importante que todos os que participam da obra tenham esse cronograma em mãos, ou esteja em algum lugar na obra para ficar, para todos consultarem, né? E aí, e sempre ele precisa estar atualizado, né? Então, aqui tem um gráfico gigante, né? Um cronograma de obra, onde tem as atividades por ordem aqui, né? E o tempo de cada atividade, quanto que vai durar, quando que vai entrar um e vai sair um, entrar o outro, né? E aí, agora, a gente vai falar o gerenciamento, a gente não precisa só gerenciar os prazos, a gente precisa
gerenciar o dinheiro também dessa obra, né, com os pagamentos e tudo mais. E aí a gente tem né, essas etapas aí de trabalho, que é o contato com o cliente. Primeiro a gente, isso, aí primeiro a gente recebeu aí um contato do cliente, a gente calculou os nossos honorários, todo esse processo aí que a gente foi contratado, né? A gente fez o cálculo dos honorários, né? E o contrato. A gente já compreendeu o que o projeto vai ser, qual é a sua complexidade. A gente foi aprovado, assinado o contrato. A gente começa a elaborar o projeto, né? Toda a fase de estudo preliminar, o anteprojeto, o executivo. E aí, as especificações, a quantificação dos materiais, a gente começa a montar os orçamentos e cronogramas de obra, né? E aí, tudo isso para começar a executar a obra e depois de executada a obra, finaliza, a gente entrega a obra final, né? Então, para que isso tudo aconteça, é importante que esse fluxo ele esteja muito bem estruturado, né? E aí, para isso também a gente vai falar sobre uma outra planilhazinha aqui que vai juntar o cronograma com o cronograma de tempo com o financeiro, né? O físico com o cronograma financeiro. Quando que eu vou desembolsar aquela quantidade para cada etapa da obra, né? E então, o objetivo é garantir que materiais, mobiliário e equipamentos cheguem no momento certo e na hora certa, né? Então, para isso, eu tenho a relação com os meus fornecedores, deve ser muito profissional, eu preciso ter uma rede de fornecedores muito boas, né? E a gente tem aí planilhas, né, para controlar isso, né, que é a lista dos pedidos, a programação dos pagamentos, e os valores aprovados pelos clientes, né? E aí a gente precisa sincronizar essas etapas desses pagamentos com as etapas da obra, né? E aí a gente tem, com isso, a gente cria uma outra ferramenta, que é o cronograma físico-financeiro, né? Que ele vai integrar o cronograma físico com o cronograma financeiro, né? E aí, com aquele programa, né, aquela programação de pagamentos aí vai entrar no cronograma físico, criando o cronograma físico-financeiro. E aí tem particularidades aí no design de interiores. Isso é uma etapa muito delicada aí na nossa área, porque a gente tem a gente vai o nosso trabalho é mais no final da obra, né? A gente chega, se você for pensar num processo de obra que começou desde a construção, desde lá do começo, o layout final, a concepção final desse ambiente, ele vai acontecer no final, né? Então, a gente vai lidar com várias coisas específicas desse final. Uma é a marcenaria, né? A marcenaria, essa marcenaria feita sob medida, né? Ela precisa estar planejada lá desde o começo, para dar tempo para chegar naquele final, né? Mas aí a gente tem uma implicação que ela só pode ser medida quando esse ambiente já está mais ou menos pronto para a medição, né? Porque não adianta eu medir sem esse ambiente estar pronto, porque a marcenaria sob medida pode ser que, na maioria das vezes, quando isso
Eliane, a imagem congelou para você também? Ixi. Eita.